Minha história com empreendedorismo vem desde novinha. Eu sempre tive uma veia meio voltada para o empreendedorismo, para aquela vontade de conquistar as coisas com o meu próprio esforço. E eu vendi várias coisas durante a minha vida, desde pequenininha, assim, pai, quero comprar não sei o quê. Mas meu pai até tinha as condições de me prover, mas eu sempre queria inventar algo que pudesse me possibilitar comprar aquilo. Com o decorrer do tempo, me apaixonei pelo direito, eu era adolescente ainda e já me encantei pelo direito, pelas possibilidades que ele gerava, e continuei desenvolvendo a questão do empreendedorismo por fora, mas quando eu fui para a faculdade, o empreendedorismo ficou um pouquinho de lado. Acabei me envolvendo muito com os assuntos da faculdade e geralmente quem faz direito acaba tendo uma pressão da família para se voltar para o lado dos concursos, né? Mas no decorrer da faculdade eu fui vendo oportunidades dentro do direito que me conectariam novamente com o empreendedorismo. E eu costumo dizer que 2 e-mails mudaram minha vida. Um foi na própria faculdade, eu fiz uma prova para monitoria de contratos na faculdade e chegou um e-mail informando da minha aprovação e tal. Esse foi o primeiro e-mail que me direcionou mais para os contratos e a partir daí eu comecei a buscar dentro do escopo ali da monitoria o que eu poderia levar de prática, porque na faculdade a área de contratos fica muito abandonada em relação à prática. A gente tem a parte de prática em relação a peças processuais e tal, mas a parte de contratos fica abandonada e a gente vê pouquíssimo. Eu comecei a conversar com vários advogados que já trabalhavam nessa área para trazer realmente situações práticas ali. E em uma dessas conversas acabou surgindo a oportunidade de desenvolver um projeto com um advogado. Esse projeto era a venda de contratos, e eu acabei voltando novamente para o empreendedorismo, que no meio da faculdade, mais ou menos, eu comecei a vender contratos em parceria com esse advogado. Enquanto a gente não se forma, a gente não pode efetuar a venda sozinho, nem exercer nenhuma atividade de advogado sem o acompanhamento de um advogado efetivamente. Então, só para explicar para o pessoal. Comecei a empreender nessa área com ele, porque quem fazia mais contato, quem atendia o pessoal já era eu. E aí eu comecei a ter uma noção de gestão de caixa, gestão de negócios desde esse momento. Embolei. Pode? Pode continuar? Ah. E graças a essa parceria com esse advogado, eu acabei fazendo, assim que eu saí da faculdade, eu fiz o meu primeiro contrato social sozinha. Eu já tinha uma bagagem muito boa, porque já vinha fazendo contratos há algum tempo com ele, e surgiu essa oportunidade. Só para explicar para quem não sabe, né, quem não conhece, o contrato social é a sua certidão de nascimento, perdão, a certidão de nascimento da empresa. O contrato social é o documento que fica registrado na junta comercial. Você vai ter lá as informações da sua empresa como se fosse realmente uma certidão de nascimento. Você vai ter lá o nome da sua empresa, você vai ter o NIE da sua empresa, endereço, quem são os sócios, todas essas informações vão estar no contrato social, bem como as obrigações dos sócios, enfim. E esse contrato social me gerou uma surpresa e uma gratidão muito grande uns 4 ou 5 meses depois, quando a cliente que eu fiz esse contrato me mandou um e-mail, e aí é o segundo e-mail importante da minha vida, que ela falou, foi um e-mail agradecendo que uma cláusula que estava nesse contrato social previa uma situação que realmente aconteceu na empresa dela e que evitou que eles tivessem um gasto muito grande. Quando eu recebi esse e-mail, eu fiquei assim, nossa, a oportunidade de eu trabalhar com empreendedores e poder fazer algo que possa auxiliá-los realmente, poder ser um braço de apoio ali para os empreendedores que são quem move a economia do país, está aí, está aberto, é só agarrar essa oportunidade e partir para cima, literalmente. E desde então eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais e fui aumentando. Hoje eu já tenho o meu escritório próprio há 3 anos e eu já fiz mais de 300 minutos de contrato, já tive participações em negociações com grandes players do mercado, alguns dos sistemas S, SESI, sei lá, enfim. Já trabalhei com a Kraft Heinz também, uma negociação com eles, entre outros. E já trabalhei para uma empresa da Argentina também, fazendo uma negociação de negócios para eles, e uma da Europa.
Que maneiro. Pô, você tá com um currículo extenso, tá com uma carreira muito maneira. E você estava falando sobre a questão societária, né, da estrutura societária de uma empresa e da conexão dos empreendedores, dos empresários em si. Como que funciona para você conseguir chegar a redigir esse contrato? Você senta com eles numa negociação ou você só esboça, né, só cria a estrutura final do contrato, né? Por onde que você entra, onde que você sai, como que é a sua participação dentro desse processo todo? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem atuação em vários segmentos de contratos, né? E o trabalho pode ser feito em conjunto de algumas dessas possibilidades. Por exemplo, eu posso fazer só uma consulta. Um empreendedor tem uma dúvida sobre uma alteração no contrato social dele, se é permitido fazer aquela alteração em leis ou um investimento. Ele chega até mim, a gente faz uma reunião, ele explica os anseios dele, as dúvidas. Depois dessa reunião, eu sento, faço um parecer para ele e envio isso por e-mail. A gente pode fazer essa reunião online ou presencial, dependendo do estado, porque hoje eu tenho essa facilidade de atender no Brasil todo através do digital. Aliás, no mundo inteiro, né? E eu envio a minuta para ele, o parecer em PDF para o empreendedor, explicando ali. Essa é a consulta. A gente tem a possibilidade também de eu redigir só a minuta. A minuta é o contrato em si. E para fazer esse contrato, como acontece hoje, faço uma reunião prévia com o empreendedor, onde eu preciso entender tudo daquela negociação. Naquela reunião eu vou fazer todas as perguntas assim possíveis sobre aquele negócio, eu vou fazer o possível para entender todos os detalhes daquele negócio, porque através dessa reunião eu vou montar uma matriz de risco. O que é isso? Cada contrato que eu vou fazer, eu monto uma planilha no Excel onde eu faço uma matriz de risco. Por exemplo, eu vou elaborar um contrato de prestação de serviços aqui agora. Vamos supor que você está me contratando para fazer esse contrato de prestação de serviços. Você hoje tem dificuldades com atraso em pagamento, a pessoa não envia a documentação para você no momento nas datas precisas, então acaba atrasando a entrega do serviço. Eu vou colocar essas duas red flags e vou propor cláusulas ali na minha matriz de risco que possam suprir essas necessidades. Fiz isso, aí depois eu monto a minuta inteira e vou olhando ali. Geralmente eu coloco umas 3 opções de cláusulas para cada um desses assuntos que há o problema, em que há a red flag. E aí, na hora de delimitar o contrato, eu monto direitinho o que encaixa melhor para aquela situação, para aquele contrato ali. Finalizei a minuta, eu envio para o cliente para ele ver se vai necessitar alguma alteração, porque às vezes a prestação de serviço tem alguns detalhes muito específicos e a gente precisa fazer alguma alteração técnica, algo do tipo. Aprovada a minuta por ele, envio a versão final. E a terceira opção em relação a contratos é onde eu uno a minuta com a negociação. Eu redijo a minuta e participo da negociação também, quando é alguma compra e venda de empresa, algo do tipo, ou até mesmo um contrato de prestação de serviços que tem um valor mais elevado, em que há necessidade de discussão de cláusulas, eu faço essa negociação também. Então, você já vai afiando com a pessoa todos os pontos que ela tem para gerar segurança para ela, como um todo no contrato. Exatamente. Eu não tenho como construir um contrato excelente se eu não entender completamente os problemas que a pessoa passa e o negócio dela. Senão o contrato vai ser completamente ineficiente. O ponto principal para mim hoje, ao redigir um contrato, é entender a necessidade e a dificuldade ali, o negócio do cliente.